Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, agora dependendo do local e da hora em que me estiverem a ouvir. Eu sou o Nuno Teles, sou embaixador desta comunidade em Nova Iorque e naturalmente que esta semana tenho que falar das duas grandes disrupções que estão a impactar toda a nossa vida. Primeiro, o Covid-19, é o 110º dia desde que nós tivemos que mudar os nossos comportamentos e trabalhar de casa aqui em Nova Iorque. E é o 25º dia desde a morte de George Floyd em Minneapolis, que foi morto por uma atitude completamente irresponsável de um polícia, e que o vídeo, no fundo, circulou no mundo inteiro. É também uma semana importante. Dia 19 de junho, celebra-se o Juneteenth, ou Freedom Day, que é, no fundo, a conjugação de June com 19th, o dia 19 de junho de 1865, em que o Texas aboliu a escravatura. 2 anos depois do presidente Lincoln ter abolido e ter anunciado a abolição da escravatura, o que já de si dá um exemplo do tempo que demorou e a resistência pacífica que existiu para tornar essa mudança uma mudança efetiva. Eu, como presidente da Diageo Beer Company no fundo, liderando uma equipa, pensei e pedi aos meus colaboradores para investir tempo a estudar o que é que de facto aconteceu. Acho que é o princípio de tudo, é nós investirmos o nosso tempo para conseguirmos perceber melhor o que é esta realidade. Acho que isso é muito importante para todos. E chegar à conclusão daquilo que nós defendemos ou aquilo que nós não queremos defender. Eu acho que o que nós temos que estar todos bastante determinados é garantir igualdade de oportunidades. E depois, naturalmente, cada um faz aquilo que tem que fazer e esforça-se para entregar o melhor trabalho possível. É nessa procura dessa igualdade de oportunidades que eu quero centrar toda a minha equipa, e acho que é todo este acordar desta agitação social que nos está a trazer de uma forma muito eficiente. Ao estudar, ao ler, ao perceber melhor o contexto que nós estamos envolvidos, eu gostaria de trazer aqui um tema que é um tema particularmente muito importante para mim, que é o tema de qual o nosso propósito. E o livro que hoje recomendava é um livro, Leading from Your Purpose. Esse livro é um livro escrito por um amigo meu, Nick Craig, que vive em Boston, e há coisa de 5 anos, quando eu ainda era Chief Marketing Officer da Heineken USA, reunimos todos em West Point, na Academia West Point, ali junto ao Rio Hudson, a norte de Nova Iorque, e passámos 3 dias, no fundo, a encontrar o propósito de cada um. Não o propósito da empresa, mas o propósito de cada um. Então o que nós começámos por fazer foi ir à nossa infância e pensar naquilo que marcou os nossos primeiros passos. Aquilo que nós gostávamos de fazer quando éramos mais jovens. O segundo foi as grandes dificuldades que tivemos na vida e o que é que aprendemos, porque as pessoas podem aprender muito das suas dificuldades ou podem simplesmente tornarem-se reféns dessas ditas dificuldades. Portanto, há muito de nós nessas vivências. E, por último, simplesmente aquilo que nós gostamos de fazer. Então, chegamos àquilo que era o nosso propósito. E o meu propósito é espalhar positividade à nossa volta e olhar para o futuro com humanidade. Tem tudo a ver com positividade, porque eu desde sempre fui uma pessoa que via mais o lado positivo e por isso hoje tenho que olhar para as minhas equipas e perceber quem é que eu tenho que ter à minha volta, nomeadamente o meu diretor financeiro tem que ser uma pessoa muito realista e eu tenho que ter muita abertura para equilibrar a minha visão com a visão do meu diretor financeiro, por exemplo, para dar um exemplo, mas também perceber dentro de uma equipa o propósito de cada um dos indivíduos.
e está ligado com liderança com humanidade. Eu gostava muito de perceber qual o propósito, por exemplo, do meu diretor de vendas, que é ajudar os outros a terem sucesso. Isto porquê? Porque ele foi ajudado pela mãe dele, em situações extremas, a ter o sucesso e a acabar a universidade, e é isto que, no fundo, marcou a vida dele, é isto que ele quer trazer para os outros que estão à volta dele. Portanto, tudo aquilo que ele faz é com este objetivo de ajudar as outras pessoas. E ao perceber o propósito do meu diretor de vendas, eu consigo perceber os comportamentos que ele tem. E isto, no fundo, torna a liderança à volta do propósito de vida algo muito relevante. Até porque este canal é um canal que fala para pessoas que estão envolvidas com marcas, para pessoas que estão envolvidas com empresas, que fala de pessoas em si. E eu acho que este tema, Leading from Your Purpose, é o tema que eu gostava de deixar aqui hoje. Aconselho a comprarem o livro. O livro traz um teste, um autoteste, e portanto é mais do que um livro, é uma ferramenta de trabalho que nos permite avaliar de uma forma intuitiva aquilo que é o nosso propósito e identificar esse propósito. Eu acho que tem muito a ver com este tempo para pensar no que está a passar na sociedade, pensar no que está a acontecer à nossa volta e pensar naquilo que eu, como indivíduo, quero fazer relativamente àquilo que eu estou a viver à minha volta. E antes de acabar, um comentário apenas. Antes de toda a disrupção do vírus Covid-19, eu assisti a uma exposição no Guggenheim em que, no fundo, abordava a vida nas cidades e a vida no campo. Tem um trator no meio da Quinta Avenida, mesmo em frente ao Guggenheim, plantação dentro de um contentor de tomates ali no meio da cidade, para chamar a atenção às pessoas deste novo movimento, que já não é tanto só para a cidade, mas pessoas que estão à procura de voltar para áreas mais rurais. E, de facto, a disrupção do vírus tornou-se esse tema novamente. Porquê? Porque hoje em dia as pessoas pensam muito: se eu posso trabalhar remotamente, porque é que eu não vou viver numa casa maior, com mais espaço, com mais natureza? E isso eu tenho que ir à cidade, ao meu escritório 2 dias por semana, é mais fácil. Portanto, um tema também muito atual, e eu gostava de vos recomendar, vão ao Guggenheim virtualmente e vejam esta exposição, que é uma exposição bastante interessante. Uma semana bastante emocionante, mais uma vez, a viver toda a pressão e a situação do vírus que permanece, muito embora em Nova Iorque hoje em dia esteja completamente controlado, mas também uma semana muito importante deste acordar, desta agitação social, de um problema que já está muito inserido na sociedade americana, e eu penso que também à volta de todo o mundo, e a necessidade de nós, como indivíduos, nos conhecermos melhor, conhecermos o nosso propósito, aquilo que nos distingue como seres humanos e qual a nossa estratégia para abordar a vida, quer de uma forma profissional, quer de uma forma pessoal, que tenha impacto e que seja autêntica. Aqui deixo as minhas reflexões da semana e um abraço muito forte e até à próxima.